Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, hoje nós vamos falar sobre autismo. Então, espectro autistas, né? Nós temos muitas pessoas aqui, Tubarão, região no Brasil e tudo mais. E é um assunto que tem sido colocado como um destaque, até porque nós temos muitos casos no Brasil. Aí eu vou falar sobre um livro que fala sobre esse assunto. Oswaldo Freire, autor do livro O Desafiante Mundo do Autista, construiu a obra numa pesquisa que levou 10 anos de forma voluntária. Para escrever o livro, que conta com mais de 68 páginas, ele estudou o assunto em mais de 30 viagens pelo Brasil, além de países como Austrália, México, Canadá, Argentina, Emirados Árabes, França e Estados Unidos. No livro, ele aborda vários temas ligados ao espectro do transtorno autista. Um deles trata da nutrição e foi desenvolvido com o apoio da Univale aqui de Santa Catarina, onde ressalta a importância da alimentação saudável para o equilíbrio da mente e do corpo. O capítulo da nutrição, eu comecei a estudar na Univale com uma pessoa maravilhosa, uma pesquisadora chamada Cláudia Jasper, e lá em seguida depois eu fui estudar com as doutoras da Universidade Federal do Paraná. Está tudo aqui no meu livro registrado. Eu tenho muito carinho com o nosso Santa Catarina. Pois é, ele já está lançando esse livro do estado de Santa Catarina. O autor do livro ainda aponta as possíveis causas do desenvolvimento do autismo. 97% das causas são genéticas, herdadas ou não, mais do pai do que da mãe. E coloquei aqui no meu livro 21 hipóteses de risco de ter autismo devido aos fatores ambientais. Por falta de informação, por falta de conhecimento, muitas mãezinhas têm um filho autista, não são culpadas, mas podem ser negligentes por falta de informação do governo federal, do governo do estado, dos municípios e também da sociedade. É verdade, muita gente não tem conhecimento de situações, muitas pessoas têm autistas, pessoas com espectro autista na família e não sabe qual é, da onde vem a doença, ela é proveniente do quê, o que provoca e tudo mais. Muita gente questiona, mas não sabe. E aí, o Oswaldo diz o seguinte, uma das hipóteses do risco de desenvolver o autismo é a falta de ácido fólico durante a gestação. E ele explica como é que foi a sua pesquisa com relação ao assunto. Os médicos pediatras recomendam 3 gotinhas de ácido fólico antes da concepção e durante a gravidez. Tudo acontece no autismo durante a gravidez. A criança nasce autista e será sempre autista. Então, sem a presença do ácido fólico, a mãezinha pode ter um filho autista, que o ácido fólico fecha o tubo neuronal na cabecinha da criança. E olha só o perigo. Coloquei no meu livro. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, pesquisou 2 milhões de garotas brasileiras. Uma das conclusões, 52% delas não fazem o pré-natal e neonatal, ou seja, corre o risco de ter um filho autista. Pois é, o Oswaldo Freire diz ainda que um levantamento realizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, revelou que o mundo tem 80 milhões de autistas e o Brasil 2 milhões e 200 mil. Por isso, a necessidade de levar conhecimento à população sobre esse tipo de transtorno. O pesquisador disse que é preciso capacitar professores e profissionais para lidar com essas pessoas. Então, cabe à escola capacitar os seus professores, os educadores, os auxiliares dentro da sala de aula e também fora da sala de aula, para que possa acolher esse autista, entender as dificuldades deles, apoiá-los naquilo que pode ser apoiado, para que eles tenham uma condição de vida melhor. Eles merecem também ser felizes, e por que não? Bom, agora se você quer conhecer um pouquinho mais, tá? Este livro, O Desafiante Mundo dos Autistas, escrito pelo jornalista e engenheiro agrônomo, tem 627 referências científicas, além de citações bibliográficas, ilustrações, mapas conceituais e exercícios evolutivos. Então muita gente precisa de informações, como ele disse aqui, o Brasil tem 2 milhões e 200 mil pessoas com espectro autista. Por isso a necessidade
de a gente conhecer um pouquinho mais. E a questão das escolas, é necessário também que haja pessoas, professores também treinados para lidar com essas pessoas. No final de semana, inclusive, eu conversava com algumas pessoas sobre esse assunto. Aí muita gente diz, porque o espectro autista, ela tem algumas fases diferentes. Você às vezes olha para a pessoa, não sabe que ela tem, mas depois de muito tempo a pessoa acaba descobrindo que tem o espectro autista. E aí, né, cada um tem de uma forma mais intensa, outra não. E aí tem várias formas de lidar com essas pessoas. Mas uma coisa que incomoda muito o autista é o barulho. Então, esse tipo de coisa deve ser estudado pelas pessoas. Hoje ainda nós vamos falar com o Maicon, que é lá de Capivari de Baixo, falar um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho daquele município. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco e aí a gente fala mais sobre essa questão que deve sim ser discutida e deve ser levada ao conhecimento da população.